Muito bom dia a todos. É sempre um gosto estar aqui convosco e graças a Deus por se ter proporcionado estar aqui para falar da Palavra de Deus, falar daquilo que deve ser o mais importante nas nossas vidas, porque é algo eterno, algo que nós temos nas nossas mãos, podemos ter nas nossas mãos e vamos ter por toda a eternidade. E devemos valorizá-la e devemos valorizar também uns aos outros e eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o valorizar os outros. A dada altura vou falar bastante sobre isso e cada um valorizar aquilo que Deus quer fazer por seu intermédio. Eu quero falar-vos de uma pessoa que cooperou com Paulo, como eu tenho falado nos últimos anos, que aqui tenho estado convosco, muitas vezes eu falo de cooperadores de Paulo. Eu vou só relembrar, não vos quero embaraçar e perguntar os nomes das pessoas de quem eu falei aqui, mas falei-vos já para alguns 4 ou 5 anos de Tíquico, o que parecia que só levava cartas de Paulo. O Epafrodito parecia que só levava dinheiro de Paulo levava dinheiro dos Filipenses até Paulo. Epáfras, um nome que não lembra a ninguém. Onesíforo, um nome ainda mais impronunciável, que foi um homem que é um nome que se calhar nenhum de nós se lembrará assim numa primeira lista de pessoas na Palavra de Deus, até numa lista de cooperadores do apóstolo Paulo, se nos pedissem para fazer uma lista, com a certeza que não incluiríamos Onesíforo, mas tenho a certeza que nos últimos dias de Paulo, quando ele estava à espera que a sua sentença de morte fosse executada, o nome do Onesíforo certamente era um dos que estava na sua mente, porque foi uma das pessoas que, quando Paulo estava preso, quando Paulo estava numa situação muito delicada, com muito cuidado me procurou e me achou. E falei-vos também de Cláudia, claro, não podia falhar falar de Cláudia, e de Febre. No ano passado estive aqui convosco e falei-vos de Febre. Nomes pouco lembrados, e acho que não me esqueci de nenhum. Até me esqueço, provavelmente, de alguns dos nomes de pessoas de quem eu vos falei. E hoje quero falar-vos de alguém que também só aparece 2 vezes na Palavra de Deus. E aparece no livro de Filémon, na Epístola de Paulo a Filémon, aparece o nome dele e aparece noutra. E não vou falar de Filémon, nem vou falar de Onésimo. Era um bocado óbvio falar-vos de Onésimo se eu abro a Epístola a Filémon e digo que não vou falar de Filémon, então vais falar de Onésimo. Não, ainda não será desta vez, poderá ser numa próxima oportunidade, mas eu gosto de ir àqueles nomes pouco conhecidos. Também vos falei de Demas, falei-vos há uns anos de Demas, mas não é daqueles bons exemplos, mas também podemos aprender com eles. Então, na Epístola de Paulo a Filémon, lemos assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filémon, nosso cooperador, e à nossa irmã Afia, ou Ápia, e a Arquipo, nosso camarada, e à igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Então Paulo escreve esta epístola a Filémon e dá a entender, mais ou menos aceite de uma forma generalizada, que estas 3 pessoas eram marido, mulher e filho. Porque fala aqui destes 3 nomes, de Filémon, Afia, Arquipo e a igreja que está em tua casa. Poderá ser, poderá não ser. Vou especular só um bocadinho à volta disso, mas todas as outras lições que vamos tirar são independentes deste pressuposto de que eles eram uma família. Arquipo significa, talvez, se desmontarmos um bocadinho a palavra, é algo que eu gosto de fazer, principalmente quando me parece que isto é grego ou é latim, me parece que vem de algum lado, eu gosto de tentar desmontar as palavras. Arqui significa o maior, como vem de arqui, inimigo, que é o maior inimigo, arquibancada, que é a maior bancada, e há outras palavras que começam por arqui, também é arquiteto, mas aí não sabem qual é o significado do arqui, mas o arqui significa o maior, ou o chefe,
por assim dizer. E hipo, que no latim tem 2 P's, é de onde vem a nossa palavra hipismo, hipódromo, hipopótamo, está tudo relacionado com que palavra? Cavalos. Ou seja, arquipo significa, traduzindo para a nossa língua, mestre de cavalos. Eu não sei se quando os seus pais lhe deram este nome, tinham planos para ele. Tinham planos de, olha, isto vai ser um grande mestre de cavalos. Provavelmente um tratador de cavalos exímio, um criador de puro sangue para aqueles cavalos que depois andavam nas corridas de cavalos que havia lá em Roma. Não sei que planos é que eles teriam para ele. Porque provavelmente, quando este Arquipo nasceu, Paulo ainda não andava a pregar o Evangelho. E possivelmente nem seriam crentes, por isso deram este nome a Arquipo. Mas Deus trocou-lhes as voltas. No bom sentido, porque eles ouviram o Evangelho, aceitaram o Evangelho e certamente passaram a encaminhar o Arquipo por outros caminhos que não o dos cavalos. Passaram a encaminhá-lo para onde? Para a palavra de Deus, para a obra de Deus. E a um ponto tal que tinham uma igreja em sua casa. Reparem que eles tinham... Filémon tinha uma igreja em sua casa. E o Arquipo via isto. E é um impacto muito grande num jovem, numa criança, quando vê que em sua casa a palavra de Deus, a comunhão com os crentes é valorizada. Porque se em casa vem o que é valorizado, são coisas do mundo, eles aprendem que isso é que é importante. Se isso é importante para os pais, também há de ser para mim. Mas eles viram, Arquipo viu que os pais não só se dedicavam à obra, como tinham uma igreja em sua casa, com todos os riscos que vinham atrás disso, porque na altura ter uma porta aberta não era fácil como hoje. Seria se calhar mais complicado do que quando alguns dos que aqui estão eram jovens e havia perseguição, não é? Havia pessoas que sofriam para entrar, até mesmo para entrar numa casa como esta, para ouvir a palavra de Deus. Não era fácil, havia perseguição. E na altura não era fácil também. E Arquipo via isto. Outro exemplo que me lembro é o de... Eu também já vos falei de João Marcos. Falei de João Marcos e de Bernabé. Olhem só como eu me esqueço do que já falei aqui. Falei-vos de João Marcos. E uma coisa que falei na altura foi... Quando Pedro sai da prisão, o anjo foi libertá-lo, ele foi para a casa de quem? Foi para a casa, penso que de Maria, mãe de João Marcos. E o que é que eles estavam lá? Porquê é que ele foi para lá? Porque os crentes estavam lá juntos a orar. Isto causou um impacto tremendo na vida daquele rapaz. A minha família põe-se a jeito de sérias consequências para acolher os crentes ali. Foi de facto marcante tanto para Marcos como para Arquipo ver a dedicação que os seus pais tinham à obra. E mesmo que não houvesse perseguição, abrir a casa para receber pessoas não é fácil. Sabemos que, olha, naquele dia não podemos combinar nada, temos de acomodar aqui uma série de pessoas que normalmente não vivem aqui e temos de tratá-las da melhor forma possível. É um grande privilégio, foi um grande privilégio que, a dada altura, Arquipo viu, penso eu, terá visto uma mudança na vida dos seus pais e a dedicação que eles tiveram à obra. É um dos maiores legados, uma das maiores heranças que se pode deixar aos filhos. É um bom exemplo em casa. Porque se os filhos percebem que a vida de igreja é chata, é uma seca, é enfadonha, olha, lá temos de ir à igreja, olha, dava jeito era não ir, olha, hoje não há, por uma razão ou outra, hoje não há culto, olha, fixe, vamos ficar em casa, vamos passear, vamos dedicar a outra coisa qualquer. Eles começam a perceber, olha, aquele final que ele diz que é importante não é assim tão importante quanto isso. Então, Paulo fala deste Arquipo como sendo um camarada.
Eu sei que os irmãos que viveram noutros tempos, esta palavra não é assim muito. Não é muito boa para alguns, não é? Porque está normalmente associada ao comunismo, não é? Os comunistas é que se tratam uns aos outros por camarada, mas está na Bíblia e significa companheiro de lutas. Companheiro de lutas. No original, e de facto, os comunistas acabam por ser, na ideia deles, serem companheiros, uns dos outros, companheiros de lutas. Exatamente. A palavra no original é a mesma, Paulo só usa 2 vezes, é a mesma que ele usa para Epafrodito, que diz companheiro nos combates. Companheiro nos combates. Eu não sei ao certo que idade é que ele teria, este arquivo, talvez não fosse muito velho, mas o que é certo é que Paulo chama-o a ele, em particular, de camarada. De alguma forma, ele já tinha andado com ele em luta. E não é só acompanhá-lo, só, olha, vou atrás de Paulo, um pouco como João Marcos, que ia com Paulo e Barnabé e ali assim, só para ver como é que iam as coisas, sem grande envolvimento. Para ser companheiro na luta é porque, de facto, passou por dificuldades, passou por tribulações, por estar a trabalhar com Paulo. Não era um crente só de estar nos bancos da igreja, mas estava ali quando era preciso passar um mau bocado por amor da obra, lá estava ele. Não fugia à luta. Noutra passagem, porque pensa-se que a Epístola a Filémon foi escrita na mesma altura que Colossenses. Em Colossenses nós damos assim, Colossenses 4:17. Paulo está no final da sua epístola e diz assim: E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para que o cumpras. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor para que o cumpras. E também já vos falei, quando falei de Epáfras, disse que havia alguns problemas da igreja em Colossos. Portanto, havia problemas tais que Paulo teve de escrever esta epístola. Porquê é que Paulo escreveu esta epístola? Porque o Epáfras, que era o líder da igreja em Colossos, estava muito preocupado com falsas doutrinas que se estavam a meter, legalismo, gnosticismo, assim, umas ideias que hoje em dia também estão um pouco na moda em alguns meios, e estavam a entrar. E o Epáfras, ao outro lado, tem de fazer alguma coisa. E orou, de facto, orou. Paulo diz que ele combate por vós em orações. Mas ele não ficou só pelas orações. Foi ter com Paulo, esteve preso com Paulo. Ele diz mesmo, Epáfras, que as vossas... Sim, ele percebe que é combatendo por vós em orações, ou seja, ele estava mesmo com Paulo. E Epáfras foi e contou-lhe dos problemas que havia na igreja. E provavelmente um dos problemas que havia na igreja, além da doutrina, era que por uma razão ou outra o Arquipo estava a desleixar-se no seu ministério, naquilo que ele tinha para fazer. E pode haver várias razões, porque a culpa nunca está só de um dos lados. Podia haver, ele estava a desinteressar-se, a própria igreja se calhar não estava a valorizar o ministério dele, e ele estava a ficar desmotivado. E então ele sente necessidade, o Epáfras percebeu isso, falou a Paulo, e Paulo diz, ele disse à igreja, dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para que o cumpras. Qual é o ministério? Não sabemos. E ainda bem que não sabemos. Assim dá para qualquer um, não é? Porque todos nós temos um ministério. Podemos fazer algo. Ministrar na obra não é só subir aqui ao púlpito e expor algo que se estudou durante a semana ou durante alguns meses.
aos irmãos, não é o único ministério. Ai de nós se o único ministério na igreja é a palavra. Há uma coisa que todos nós podemos fazer. E graças a Deus, pelos nossos irmãos que aparentemente não conseguem fazer nada, mas podem orar. Podem orar. Alguns podem visitar, e alguns podem telefonar, podem mostrar preocupação pelos outros, podem evangelizar onde quer que estejam. Há muita coisa que se pode fazer e por vezes há demasiado foco, por exemplo, em relação às irmãs, há demasiado foco naquilo que as irmãs não podem fazer. As irmãs não podem fazer isto, não podem fazer aquilo, mas há tanta coisa que podem fazer e só se focam naquilo que não podem fazer, que é um grande problema em muitos sítios, é que tanto mulheres como homens querem, não, as mulheres também devem fazer o mesmo que o homem faz, indo contra o que a palavra de Deus diz, quando há ministérios que podem fazer. Porque há vários ministérios, de facto. Ora, reparem aqui em Romanos 12. Romanos 12, depois de Paulo dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, ele diz assim, em Romanos 12, 3: porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros têm a mesma, nem todos os membros têm a mesma operação, ou seja, nem todos os membros fazem a mesma coisa, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, ouse esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Ou seja, há vários ministérios. Ele elenca aqui alguns, faz uma lista de alguns dos ministérios que podemos fazer. Não sabemos qual era o ministério de Arquipo. O que é certo é que, ou por desânimo, ou por interesses divergentes, ele não estava a aplicar-se devidamente. Talvez estivesse a dedicar-se aos cavalos, como o próprio nome indica. Talvez estivesse interessado por outras coisas. E talvez até pudesse pensar, então, a igreja está em minha casa, eu sou filho do Filémon, a igreja está em nossa casa, e o líder da igreja é o Epáfras. Então não faço nada. Podia acontecer algo do género. Então a igreja está em minha casa, eu é que devia ser o maior, por assim dizer. E se calhar sou a pensar que o Arquipo era como eu. Mas pode às vezes haver situações que nos levam a um certo desânimo. As pessoas não valorizam, não mostram apreço por aquilo que eu faço. E fico desanimado. E a igreja também tem de estar atenta a isso. Porque diz Paulo que aqueles que ministram devem ser... são dignos de duplicada honra. Ou seja, devemos valorizar. Porque às vezes pode dar-se o caso de alguém estar a fazer um determinado trabalho. Tudo bem que é para o Senhor, mas parece que não tem efeito nenhum. Parece que ninguém beneficia disso. Pode ficar a pensar, estou a fazer isto para quê? Eu sei que devo fazer isto para o Senhor, mas depois também fico aqui a pensar, será que é a melhor forma de eu canalizar os meus esforços? Será a melhor forma de utilizar o meu tempo? Portanto, é importante que a própria igreja valorize. Diga, olha, nós valorizamos o que estás a fazer, nós estamos contentes com o teu trabalho, força. Uma palavra de ânimo faz muito bem. Claro que não é dar graxa, não é dizer que está bem só porque sim. Mas tem de ser, olha, nós apreciamos o teu ministério. Porquê? Porque, caso contrário, se nós não valorizamos as pessoas, os crentes da nossa igreja, eles podem perfeitamente ir encontrar valorização, quem lhes dê valor, noutro sítio, noutras coisas. Já me aconteceu uma situação há algum tempo em que eu me dediquei a uma outra coisa legítima, mas não relacionada com a palavra de Deus, mas em termos profissionais, e eu creio que se sentisse um maior apreço por parte de algumas pessoas em relação ao que eu queria, ao que eu fazia,
eu talvez não me tivesse metido nesses cavalos, por assim dizer. Talvez os cavalos tivessem ficado para nunca. Os cavalos, entre aspas, percebem o que eu quero dizer? Outros projetos legítimos, mas que me retiraram tempo, disponibilidade, dinheiro até, para me dedicar à obra. Pode acontecer isso. E se calhar outros acabaram por, olha, estou aqui, ninguém me dá valor, olha, vou tratar de outra coisa. Já que não me dão oportunidades para servir nisto, olha, vou usar o meu tempo, o meu dinheiro, as minhas capacidades para outras coisas. E poderia estar a acontecer isso com o arquivo. Porque não estava a sentir valorizado naquilo que fazia. Muito cuidado com não valorizar. Porque quando nós não valorizamos alguém na igreja, essa pessoa pode encontrar no mundo alguém que os valorize. E depois corremos sérios riscos de os perder. Então, Paulo diz assim, e é importante, Paulo não passa por cima da autoridade da igreja. Ele diz à igreja, dizei a Arquipo. Dizei a Arquipo. Ou seja, ele não diz assim, Arquipo, atenta para o ministério. Ele diz isso a Timóteo. Escreve diretamente a Timóteo. Mas como escreve à igreja, diz à igreja, dizei a Arquipo, atenta para o ministério. Eu acho que ali também era um bocadinho das duas coisas. Era o Arquipo que estava a desvalorizar, mas também a própria igreja. Ele sente necessidade de dizer à igreja para dizer a Arquipo. Ou seja, se calhar a igreja não estava a fazê-lo, não estava a valorizar. Portanto, há sempre aqui um bocadinho dos dois lados que podem estar em falta. Então, ele diz, atenta para o ministério, dá atenção, dá prioridade ao teu ministério. Não negligencies. Não dediques, Arquipo, não dediques tanto tempo, dinheiro e capacidades que Deus te dá a outras coisas que não ao ministério que o Senhor te deu. Não ligues tanto aos cavalos. Eu falo dos cavalos por causa do nome dele. Não ligues tanto aos cavalos. Não. Dedica-te às pessoas. Por quem Cristo morreu. Dedica-te à obra. Porque se não o fizermos, vamos estar a investir. Atenção, não estou a dizer para negligenciarmos o nosso trabalho secular. Claro que precisamos de trabalhar para fazer face às nossas despesas, para sustentar as nossas famílias, para ajudar na obra também. Mas não deve ser esse o nosso alvo, a nossa prioridade. Ai de nós se é essa a nossa prioridade. E fico triste às vezes. Não é triste, não é bem triste, mas nem é invejoso. Mas ver pessoas crentes que estão muito bem sucedidas em termos financeiros, em termos profissionais, e vejo-os a dar muito pouco dispostos a dar algo para a igreja contribuir com o seu tempo e com as suas capacidades e, digamos, até com o seu dinheiro para a obra de Deus. É triste, porque estas coisas ficam cá. Daqui a 100 anos ninguém estará cá, talvez o Simão, o Lucas, o Filipe, o João, se a ciência evoluir muito, porque às vezes fala-se de coisas que há pessoas que estão a tentar descobrir para vivermos muito mais tempo, não sabemos. Nossa irmã já tem quase 100 anos, não é? Portanto, há a esperança mesmo de viver mais 100 anos, pelo menos para os mais novos. Mas daqui a 100 anos não vamos estar cá. E vamos estar a investir em coisas que não vão estar cá daqui a 100 anos. Não é negligenciar, atenção, nada disso. Mas não deve ser esse o nosso foco. Porque quando negligenciamos a obra, nós sofremos. E as pessoas também sofrem. Ou seja, não beneficiam daquilo que nós fazemos. E se nós não fizermos uma determinada coisa para a qual Deus nos chamou, na melhor das hipóteses,
outra pessoa vai fazê-lo. Na pior das hipóteses, ninguém o vai fazer. Pode muito bem acontecer, como diz aquele cântico, e se o trabalho a que Deus te chama aqui, como vai ser feito se não for por ti? Não é? Pode até alguém fazê-lo, mas vai-se sobrecarregar outros. Mas pode perfeitamente ninguém o fazer. Por exemplo, quando Demas deixou Paulo, Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalónica. Aquela palavra desamparou dá a mesma sensação de eu estava a contar com ele. E ele deixou-me mal na hora em que eu mais precisava. Porque reparem que Paulo muitas vezes tinha de mandar pessoas para esta ou para aquela igreja para fazer determinado serviço. Por exemplo, ele escreve a Tito e disse: mandei-te a Creta para pôr em ordem as coisas que ainda restavam. E se calhar Demas seria necessário para ir pôr em ordem as coisas em certos sítios. Paulo não podia estar em todo lado. Paulo, naquela altura, até nem podia sair de onde estava preso. E ele mandava pessoas. E não havia pessoas para fazer isso. É importante atentarmos para o ministério que recebemos do Senhor. Eu tenho até um exemplo na família de alguém que não investiu em cavalos, mas investiu em vacas. É curioso. Eu gosto muito do meu pai e devo muito ao meu pai. O irmão Pires e a Susana e a irmã Patrícia conhecem bem o meu pai. Mas ele em tempos deixou de se reunir, eu percebo as razões dele, mas houve perda para a obra. E ele investiu em vacas, porque o meu pai tinha vacas e veio embora da fábrica onde trabalhava e investiu algum do dinheiro que recebeu de compensação por vir embora em vacas para aumentar a produção leiteira, e foi o ganha-pão dele e a forma como sustentou a ele e a mim durante bastantes anos. Mas o que é que acontece? Envolveu-se com aquilo e mesmo que tivesse havido alguma alteração em termos da vontade dele, não é de vontade, mas o cenário se tivesse mudado em termos de igreja, ele já estava tão embranhado naquilo que era difícil voltar. Envolveu-se em demasia com aquilo. E é um problema. Envolvemos-nos com uma determinada coisa, com um determinado negócio, e depois já começa a ser difícil regressar aonde estávamos antes. Portanto, devemos ter esse cuidado de investir, de atentar para o ministério que recebemos do Senhor. E ele diz que recebeste no Senhor. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor. Este ministério vem de Deus. É Deus que nos capacita e é Deus também que é a Deus que vamos prestar contas. Olha, eu dei-te estas capacidades, eu dei-te isto para te fazeres, e tu o que é que fizeste? Enterraste na areia, como fez o outro da parábola dos talentos. Tinha um talento só e enterrou, não fez nada com aquilo. E depois ter de prestar contas. Vamos prestar contas no Tribunal de Cristo sobre aquilo que fizemos com o ministério que Deus nos deu. E devemos encarar o ministério não como algo que fazemos para Deus. Eu penso que é uma forma errada de ver as coisas. Não é algo que fazemos para Deus, mas sim, é algo que Deus faz em nós. Por exemplo, vou dar o exemplo de estudar a palavra e de anunciar a palavra. É algo que Deus primeiro faz em mim, eu estudo e aprendo, e beneficio disso, e depois dou aos outros. Deus faz em mim, e depois, através de mim, faz nos outros. E devemos, quando ele diz aqui, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para que o cumpras, dá também a ideia de que esforça-te e empenha-te para fazeres o teu trabalho com excelência. Não é de qualquer maneira. Não é com o pensamento de é para o Senhor. Às vezes parece
havia uma expressão, não sei se está muito correta, mas acho que é assim: para quem é bacalhau basta. Acho que é qualquer coisa assim. Qualquer coisa séria. É para o Senhor. Sabem o que é que a dada altura Malaquias tem de dizer ao povo? Que vinham trazer sacrifícios e é para queimar e olha, traziam um animal coxo, cego, doente, qualquer coisa servia. E Malaquias diz assim: ora, experimenta oferecer isso ao teu senhor, ao teu príncipe. Pega nesse animal que tu estás a oferecer ao senhor e experimenta oferecê-lo. Alguém que tenha uma posição de destaque na sociedade. Vai ele aceitar? Certamente não vai aceitar. E tu queres trazer isso para o Senhor. O nosso serviço a Deus deve ser feito com o maior empenho possível. Eu às vezes digo assim: se as pessoas se empenhassem no seu trabalho secular como se empenham no seu trabalho na igreja, ai, coitadinhos de muitos. Coitadinhos. Isto é só um desabafo. Ele diz então, e para terminar: para que o cumpras, atenta ao ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Dá atenção, esforça-te, dedica-te. É como que se ele dissesse: desperta o dom que há em ti. Não é? Ele diz: para que o cumpras. A palavra que aparece aqui, cumpras, é usada 3 vezes nesta epístola. E vamos só ler rapidamente. Em Colossenses. Obrigado. Em Colossenses ele diz assim: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Esta palavra cumpras é mesmo a que aparece neste versículo. Colossenses 1,19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. É a mesma palavra, plenitude. Ficar cheio, ficar completo. E também aparece em Colossenses 2,10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Perfeitos. A palavra plenitude, perfeitos e cumpras é tudo a mesma palavra, ou da mesma família. Ou seja, o mesmo Deus foi desejo, foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse em Cristo e que nos fez perfeitos nele, é o mesmo Deus que espera agora que cumpramos o ministério que recebemos do Senhor. Agora cada um deve pensar, ao ouvir isto, deve pensar assim. Ele diz: atenta para o ministério que recebeste do Senhor. Disse a Arquipo, disse à igreja para dizer a Arquipo, mas será que não tem de dizer também a cada um de nós? Não tem de dizer isso a mim? Porventura serei eu, Senhor, o Arquipo? Certamente todos nós, se pensarmos um pouco, há mais coisas que podemos fazer, há mais empenho que podemos ter naquilo que fazemos na obra de Deus, e que aprendamos com o Arquipo e também com a igreja de Colossos, ou seja, com o Arquipo para valorizarmos e com a igreja para valorizar os irmãos no seu ministério. O Senhor nos abençoe, nos guarde, e é sempre um gosto estar aqui convosco.